amam. Queridos, uma das coisas que eu mais quero é isso na minha vida. É um dia eu estar no local com os meus olhos vendo aquele a quem eu falei a vida toda, aquele de quem eu ensinei a vida toda, aquele a quem eu proclamei a vida toda. Esse é o anseio, irmãos. É você dizer assim, finalmente, eu estou diante daquele a quem eu servi, aquele diante de quem, aquele eu falei dele para as outras pessoas, a quem eu ensinei sobre ele para as outras pessoas, a quem eu tentei honrar enquanto eu estava aqui lá na terra como peregrino. Que esse seja o anseio de sua alma e sua empolgação, irmãos. Se isso não te empolga, então eu não tenho mais nada para te dizer, a não ser meus pêsames. Meus queridos, nós vamos ter uma confraternização, um churrasco aqui dia 30. Os que não participaram da enquete, por favor, procure a irmã Polly, que ela vai estar dando todas as instruções acerca desse churrasco dia 30. Aqui vai cair numa sexta-feira, nesta congregação. Outra coisa que eu quero avisar, que hoje nós teremos cantina, então após o culto, vocês passem lá para prestigiar a nossa cantina. 1 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Até o 25. Aliás, até o 26. 1 Coríntios, capítulo 12. Coríntios 12, versículo 12, até o versículo número 27. Posso ler? Todos encontraram 1 Coríntios 12, dos versos 12 ao 27, diz assim: Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho? Não pertence ao corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um de nós, dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro em especial. Enquanto o que em nós não são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele.
E quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Eu quero meditar com vocês nessa noite com o tema chamados apenas não para crer, mas também para pertencer. Chamados não apenas para crer, mas também para pertencer. Irmãos, uma das maiores mentiras, uma das maiores fake news, um dos maiores mitos sobre vida com Jesus é que você pode viver para Ele sem fazer parte de uma igreja local. A gente, nessa era moderna, está ouvindo isso o tempo todo. Olha, eu amo Jesus, mas eu não preciso da igreja. Queridos, eu não quero saber se você crê nisso ou não. Quem diz isso, ele é um mentiroso. Olha, se você chegar em alguém e ouvir de alguém que diz assim, olha, eu creio em Jesus, mas eu não preciso de igreja. Isso é a mesma coisa de dizer, eu quero ser uma abelha, mas eu não quero ter uma colmeia. Isso é a mesma coisa de dizer, olha, eu quero servir ao exército, mas eu não quero fazer parte de pelotão nenhum. Isso é a mesma coisa de dizer, olha, eu quero disputar um campeonato de futebol, mas eu não quero fazer parte de time nenhum. Isso é a mesma coisa de dizer, olha, eu quero tocar um trombone, mas eu não quero participar de nenhuma orquestra. Você está diante da hipocrisia deslavada e escrota de alguém que quer fazer algo que o Novo Testamento não dá essa possibilidade. É impossível, irmãos. A Bíblia diz que você, se você nasceu de novo, você é parte do corpo de Cristo. Agora, vamos dizer que você é a mão do corpo de Cristo. Se você arrancasse a mão e colocasse sobre essa mesa aqui, e deixasse separada desse corpo aqui, quanto tempo iria sobreviver? Não iria. Pois ela, mão, morreria. A não ser que você esteja vitalmente ligado ao corpo de Cristo, você não poderá ser tudo o que quer que você seja. Vou dizer de forma mais clara para você entender. Preste muita atenção para você nunca mais acreditar nessa mentira. Há mais de 50 mandamentos no Novo Testamento, na Bíblia em geral também, que você não pode obedecer e você jamais consegue obedecer, a menos que você seja ativo ou ativa em uma igreja local. Que mandamentos são esses? A Bíblia fala para nós amarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros. Há mais de 50 uns aos outros no Novo Testamento, onde a Bíblia fala de encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros. Onde você vai fazer? Me diga mesmo, olhe para mim e me diga, onde é que você vai cumprir esses 50 mandamentos de orar, de encorajar, de servir, de levar cargo dos outros, se você não estiver ligado à igreja local? Me diga como você faz isso. Me diga onde você cumpre esses mandamentos de amar uns aos outros, orar pelos uns aos outros, servir aos outros. Me diga, meu irmão. Me diga se isso é possível você cumprir esses mandamentos, os mais de 50 que existem. Veja, o primeiro compromisso de sua vida é o compromisso com Cristo. O segundo compromisso de sua vida é o compromisso com a família de Deus, com a igreja de Cristo, com o seu rebanho, com o seu corpo, com a sua noiva. Agora, se eu disser, olha, eu gosto de você, mas eu não gosto do seu corpo, meu irmão, você vai ficar ofendido. E Jesus fica ofendido sempre que dissermos que não preciso do corpo de Cristo. E se eu falasse para você, por exemplo, eu gosto de você, mas eu não suporto sua esposa. O que é que você diria? Olha, meu irmão, você é um cara de gente boa. Agora, tua esposa, ela é insuportável.
com certeza você ficaria ofendido. Você não me chamaria para a sua casa. A Bíblia diz que a igreja é a noiva de Cristo. Não é que a noiva vai sair da igreja. Esquece isso, brother. A igreja é a noiva de Cristo. Você tem que pertencer ao corpo de Cristo para crescer. Você não pode, como cristão, crescer sozinho. Porque a primeira coisa na qual Deus quer que você cresça é no amor. E eu quero ver você exercer amor sozinho. Se isola e diz, agora eu vou exercer o amor. Como? Se o amor é praticado no próximo. Se para ter amor existe um objeto de reciprocidade e de troca que eu devo exercer esse amor. Se você não estiver conectado com o corpo de Cristo, conforme Paulo fala aqui, o que acontece no corpo de Cristo, onde é que você vai praticar e aprender a amar aquela pessoa que é difícil? E você aprende a amar pessoas que não são como você. Você aprende a amar pessoas que são diferentes de você. Comunidade cristã é um laboratório onde se aprende a amar. A amar quem é diferente de você. A amar quem não pensa igual a você. A amar quem faz coisas que não agrada a você. O seu gosto pessoal. Então, essa é a importância de que nós vamos falar nesta noite. E interessante é que a necessidade que nós, eu e você, temos de encontrar uma boa igreja que acredita na palavra de Deus, que tem as marcas de uma igreja saudável, onde eu recebo e onde eu também dou. O cristão precisa se tornar membro e se envolver com um pequeno grupo de cristãos. Porque você não é chamado apenas para acreditar. Você foi chamado também para pertencer, meu amigo. Esse é o ponto do Novo Testamento. Não foi chamado apenas para crer. Foi chamado para pertencer. Efésios capítulo 2, versículo 19. 2:19 de Efésios. De Efésios. Efésios 2:19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros de onde, irmãos? Você é chamado para pertencer, não somente para crer. Mesmo no perfeito, irmãos, no perfeito e imaculado ambiente do jardim do Éden, onde não tinha pecado, onde não tinha discórdia, onde não tinha queda, mesmo nesse ambiente perfeito, Deus disse, não é bom que o homem o quê? Esteja só. Fomos criados para uma vida em comunidades, moldados para o companheirismo e formados para a família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinhos e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário, nenhum eremita edifica sozinho no gueto dele, vivendo o seu mundinho. A Bíblia nem apresenta em nenhum lugar um crente isolado dos outros fiéis, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, a Bíblia diz que nós fomos reunidos, a Bíblia diz que nós fomos edificados juntos, tornados membros juntos, feitos herdeiros juntos, combinados e mantidos juntos, e seremos arrebatados juntos. Você já não está mais, meu querido, por conta própria. Embora o seu relacionamento com Cristo deve ser pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Nós somos membros da família de Deus. Você está unido a todos os outros remidos, a todos os outros fiéis. E faremos parte uns dos outros
por toda a eternidade. A Bíblia diz que em Cristo nós somos muitos, como nós lemos em Coríntios. Formamos um corpo e cada membro do corpo está ligado um ao outro. Seguir a Cristo significa não apenas crer, mas também significa pertencer. Somos membros do seu corpo. A igreja, a palavra membro, hoje a gente diz, eita, ele é membro de uma sociedade, ele é membro de uma, não sei o quê. A palavra membro, ela surgiu da fé cristã. Quem trouxe essa palavra membro ao mundo foi a fé cristã. Mas, infelizmente, a fé cristã ela foi esvaziada. Aliás, essa palavra membro, ela foi esvaziada do seu significado original. E em muitas igrejas hoje, tornar-se membro significa simplesmente adicionar um nome à lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Mas pela perspectiva de Paulo, quando você olha, ser membro significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e inseparável do corpo de Cristo. Precisamos, irmãos, restabelecer e praticar o significado básico dessa palavra, que ela é oriunda da fé cristã, a palavra membro. A igreja é um corpo, a igreja não é um edifício. A igreja é um organismo vivo. Para que os órgãos do corpo humano cumpram o seu propósito, nós sabemos que precisa estar conectado ao corpo. O mesmo ocorre com você, meu querido, como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas poderá perder o seu propósito para a sua vida se não fizer parte de uma comunidade cristã. Você descobre o seu papel nesta vida pelo relacionamento que mantém uns com os outros. Vá lá para Timóteo, por favor. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Capítulo 3, versículo 14 e 15. Primeira Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15 diz assim: escreva estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Versos 15. Mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, ou coluna e baluarte da verdade. Se um órgão, irmãos, é de alguma forma desligado do corpo, ele fica paralisado e ele morre. Ele não pode existir por si mesmo. Nem você, irmãos, desligado e arrancado do sangue vivificante da igreja local, sua vida espiritual, necessariamente, ela enfraquecerá e logo deixará de existir. Por isso, o primeiro sintoma de declínio espiritual, o primeiro sintoma que o negócio já está descambando de ladeira abaixo, é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões dos irmãos na fé. Sempre que nós nos tornamos descuidados com a comunidade que nós fazemos parte, todo o restante também vai começar a desmoronar, só questão de tempo. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, não é uma coisa besta, não é uma causa assim, não, isso não é tão relevante não. Meu querido, você foi influenciado por outras coisas, porque se você for para o Novo Testamento, você está totalmente errado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. A igreja, ela é indestrutível e ela existirá
eternamente. Independente dos escândalos dela, do que ela faça de errado, ela vai existir eternamente. Não é por causa dela, é por causa de Cristo. Porque a igreja não foi invenção humana. A igreja é obra de Jesus Cristo, irmão. A pessoa que diz, não preciso de igreja, sabe o que é que ela é? Soberba, arrogante e ignorante da Bíblia. Se alguém diz, eu não preciso de igreja, você está dentro de alguém ignorante a respeito da Bíblia. Pode ter certeza. É muita soberba, muita petulância e pouco conhecimento. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Na Bíblia, a igreja, como um todo, é chamada de corpo de Cristo. Não consigo ver alguém, imaginar alguém dizendo, eu te amo, Jesus, mas eu não gosto da tua noiva. Eu te aceito, mas eu rejeito o teu corpo. No entanto, é isso que nós fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, sabe o que é que Deus manda? A gente amar a igreja. E a gente, na verdade, amar ela como Cristo amou. A Bíblia diz, ame sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. A comunidade local, se você perceber, salvo em poucas e raras exceções, quando ela alude todos os fiéis ao longo da história, a Bíblia apresenta a igreja, é quase sempre como se referindo a uma comunidade visível e local. O Novo Testamento, ele parte do princípio de que o membro pertence a uma comunidade local. Os cristãos, os únicos cristãos que eram separados de uma igreja local, eram aqueles cristãos que estavam sob disciplina, como por exemplo aquele camarada que saiu com a madrasta dele, que Paulo disse, pode separar ele, porque não houve arrependimento. Essas são as exceções que se afastaram e ficaram isolados. Mas na verdade, a Bíblia diz que o cristão sem a igreja local é como um órgão sem o corpo. É como uma ovelha sem rebanho. É como uma criança sem família. É uma situação anormal. Como dá a entender a Bíblia quando diz, agora vocês já não são mais estranhos, como esse texto que vocês acabaram de ler, vocês já não são mais estranhos nem forasteiros, mas sim membros da própria família de Deus. E cidadãos que pertencem ao povo dele. É isso que Efésios diz. Os valores de hoje, que advogam e que lutam em relação à independência e individualismo, sabe o que é que isso criou? Criou muitos órfãos espirituais. Os crentes sem igrejas, desigrejados. A gente pensa que sempre existiu. Há 30 anos atrás, quem era crente era sinônimo de pertencer à igreja, de ler a Bíblia todo dia. Sabe quem há 30 anos atrás dizia que tinha uma religião e não frequentava? Era o catolicismo, irmãos. E hoje está tendo agora crentes que não frequentam. Ou seja, não tinha os católicos não praticantes? Há 30 anos atrás era impossível dizer assim, eu sou crente e não pertenço a uma coisa local. A coisa está tão descambada que hoje nós temos dito evangélicos não praticantes, ou seja, pessoas que não frequentam a comunidade. A mesma coisa do catolicismo há 30 anos atrás. Sou católico, mas não sou praticante. Hoje sou remido, mas não faço parte de igreja nenhuma. Você é um tolo, um arrogante. Você está dentro do arrogante, irmãos. Ignorante. E eu também, interessante é que o movimento desigrejado ele tem crescido no Brasil. E tem aqueles que ficam circulando de uma igreja a outra, sem filiação, nem responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem se unir, sem frequentar uma igreja local. Deus discorda disso veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos com a comunidade local. Você não é obrigado a ser daqui. Agora, biblicamente, você é obrigado a ter uma comunidade. Se for aqui onde for, não interessa. Por que é que você precisa de uma família, dessa família eclesiástica? A família eclesiástica se identifica como um cristão verdadeiro. Eu não posso afirmar que eu sou seguidor de Cristo se eu não sou comprometido com um corpo, com um grupo específico que segue a Jesus. Jesus disse, como foi que Jesus disse lá em João 13? Nisto o mundo vão saber que vocês são meus discípulos. Se vocês fizerem o quê? Se fizerem o quê, irmãos? Ele disse. Como é que ele disse que o mundo ia conhecer que nós somos discípulos dele? Se nós fizéssemos o quê?
Está lá em João, irmãos. Se nós amarmos uns aos outros. Ele diz, sabe como é que o mundo vai identificar que vocês são meus discípulos? Se vocês amarem o mundo aos outros. Está lá assim, ó, nisto saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Aí o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Quando nós nos reunimos em amor, como uma família na igreja, com diferentes formações, diferentes níveis sociais, raça, cor. Quando esse povo diferente que aqui se reúne, preto e branco, corintiano e São Paulino, de diferentes classes sociais, quando se reúne, com diferentes opiniões a respeito de outra coisa, quando se reúne, isso é um testemunho para o mundo. Porque eles sabem que nós estamos unidos em um só corpo e uma só fé. Você não é corpo de Cristo isolado. Eu nunca vi um tijolo ser uma casa. Olha, eu sou um tijolo. Aí, eu sou igreja sozinho. Sozinho, brother. Me mostra no Novo Testamento as metáforas que é usada para a igreja. Se é sempre usada individualmente, é sempre usada coletivamente. Quando fala, por exemplo, de templo. Sabe o que é que refere? Todo mundo junto. Aí o cara quer ser um tijolo e está dizendo assim, eu sou um tijolo, mas eu sou um prédio. Não, brother, tu só é apenas um tijolo. Precisam dos outros, mais de 50, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros no Novo Testamento. Juntos, não separados, somos corpos do Senhor. Interessante é que a família de Deus, essa família eclesiástica, ela sabe o que é que ela faz com você? Ela tira você do isolamento egoísta. Sabe o que é que Provérbios diz? Que o orgulhoso, ele se isola. Está lá em Provérbios 18. Sabe o que é? Um dos sinais do orgulhoso, do arrogante, sabe o que é que é? Ele se isola de todo mundo. Está lá em Provérbios, dá lá uma olhada da característica do arrogante, que é que Provérbios diz? Que ele se isola, ele se afasta de todo mundo. A igreja local é a sala de aula que você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo. Aqui é o laboratório, e qualquer comunidade é o laboratório do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros, a compartilhar suas experiências com os outros. Se uma parte do corpo sofre, as outras partes sofrem também com ela. Se uma parte é honrada, nós lemos em Coríntios, se uma parte é honrada, todos também são honrados. Todos compartilham da mesma honra. Somente pelo contato regular com os remidos comuns, com os remidos imperfeitos, podemos aprender o que é o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Sermos unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende, irmãos, sermos tão comprometidos uns com os outros enquanto somos com Jesus Cristo. Mas Deus espera que entregamos nossa vida uns pelos outros. Todo mundo aqui conhece João 3,16. O que é que está escrito lá em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas 1 de João 3,16, o que é que está escrito? E nisto conhecemos o amor, que Ele deu sua vida por nós, e nós devemos dar a vida por quem? Por quem? Pelos nossos irmãos. Aí tu vai fazer isso isolado. Isolado tu vai dar a vida pelos teus irmãos. Pelo amor de Deus, cara. Esse tipo de amor sacrificial que 1 de João 3,16 espera que você demonstre pelos seus irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou. A família de Deus, a família eclesiástica, ajuda a desenvolver os músculos espirituais. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo a culto de adoração como um espectador passivo. Somente a participação na vida integral de uma igreja local vai desenvolver sua musculatura espiritual. A Bíblia diz que à medida que cada parte realiza o seu trabalho em especial, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todos sejam saudáveis e crescendo cheio de amor. Vá para casa sabendo disso. A expressão uns aos outros, ou
uns dos outros são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Recebemos ordem de amar uns aos outros, orar uns pelos outros, incentivar uns aos outros, admoestar uns aos outros, saudar uns aos outros, servir uns aos outros, ensinar uns aos outros, aceitar e suportar uns aos outros, honrar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros e perdoar uns aos outros, submeter uns aos outros, e a Bíblia vai dizer, dedicar-se uns aos outros, e além de outras muitas reciprocidades e obrigações mútuas. Isso é ser membro do ponto de vista bíblico. Não queira inventar moda e escutar hereges de internet. Essas são as responsabilidades familiares que você espera, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você está agindo dessa forma? Perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, incentivando uns aos outros, ensinando uns aos outros. Quem é que você está fazendo isso? Com quem você está fazendo? Interessante, irmãos, é que a gente exige muito da igreja, mas a gente mesmo não faz nada. Porque para exigir todo mundo é bom. Agora, para fazer, ninguém faz. Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém que possa frustrar as tuas preferências. Quando não tem ninguém para me frustrar, é bom demais. Dá uma impressão que eu sou muito santo. Mas essa é uma santidade falsa, que não é posta à prova. O isolamento é deliberadamente enganoso. E é fácil nos enganarmos, pensando que somos maduros, quando não há ninguém para contestar a gente. A verdadeira maturidade, sabe quando ela se manifesta? É nos relacionamentos. Você sabe que uma pessoa é madura na medida que ela sabe conviver com outras pessoas diferentes dela. É uma pessoa madura, que sabe ser contrariado, que entende, aquela pessoa pensa diferente dela, ela pensa, mas ela sabe se relacionar. O menino que pode ter 70 anos, porque velhice não é sinônimo de maturidade em lugar nenhum. O cara pode ter 70 anos, mas na alma dele é uma criança, um bebezinho, orgulhoso. Isolado, brother. Tu não vai saber não. É nos relacionamentos que se mostra, que se manifesta a maturidade. Precisamos de algo mais que a Bíblia fala para a gente crescer. Precisamos de outros irmãos. Crescemos mais fortes e mais rapidamente, aprendendo uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus lhe ensina, também nós aprendemos a crescer. Mas eu vou dizer uma coisa. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você, irmão, aqui nessa noite. Se você nasceu de novo, se você não é um bode, se você não é um Judas entre nós que está aqui, mas não nasceu de novo, mas se você é verdadeiramente cristão, Deus tem uma função específica para você na família cristã. Ele não é desorganizado não, meu amigo. Ele não vai juntando o povo e de maneira aleatória, não. Isso se chama ministério. E o Senhor lhe concedeu dons, meu irmão. Senhor, você que está sentadinho aqui, o Senhor lhe concedeu talentos para essa missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós. É impossível ser salvo e não ter dom. Você não pode ter descoberto o seu dom. Mas se você é salvo, você tem um dom. E o dom espiritual é dado a cada um de nós, visando, sabe o quê? Ajudar a igreja. O dom nunca é para autopromoção e para auto-uso. Está pensando que Deus dá um dom para alguém ensinar, para ele ficar em casa isolado? É para ele ensinar a comunidade. Quando alguém dá um dom de louvor, de música, alguém sabe para quê? Para ele fazer isso para a igreja. O dom nunca é para uso próprio. É para utilizar para edificação da igreja. A comunidade local é o lugar planejado por Deus para que você descubra, desenvolva
e utilize os seus talentos. Você pode até ter um ministério mais abrangente fora, mas será algo adicional ao seu serviço no corpo local. Jesus não prometeu edificar o seu ministério. Jesus prometeu edificar a igreja dele. Você também, na família de Deus, participará na missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou entre os homens, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Jesus. Mas depois que ele foi assunto aos céus, nos dias de hoje, ele usa o seu corpo espiritual. Quem é o corpo espiritual do seu filho, se não a igreja de Cristo? A igreja é o corpo espiritual de Cristo. Hoje Deus não usa o corpo físico de Cristo, ele usa o corpo espiritual dele. A igreja é o instrumento do Senhor neste mundo. Não devemos, irmãos, apenas ser exemplo do amor amando uns aos outros, mas também devemos transmiti-lo em conjunto ao mundo. Vê como é que a gente faz missões? Aqui é uns irmãos ajudando financeiramente, outros orando, outros indo. É em conjunto que vai se fazendo missão. Esse é um privilégio maravilhoso concedido a todos nós, como os membros do corpo de Cristo. Se nós somos o corpo místico de Cristo, e a Bíblia já deixa bem claro lá em Coríntios, então significa que nós somos as mãos do Senhor, somos os pés do Senhor, o coração do Senhor neste mundo. Ele realiza sua obra no mundo por meio de cada um de nós, e cada um de nós tem uma contribuição a dar. E a comunidade local, e a igreja, o que é que ela faz mais? Ela irá te impedir de retroceder. Nenhum de nós, irmãos, está imune à tentação. Nenhum de nós aqui está imune a viver circunstâncias inapropriadas. Você e eu, aqui, ó, cada um dessa comunidade, nós somos capazes de cometer pecado que jamais a gente imagina. Você está pensando que você não é capaz? Você, meu querido, é capaz de cometer pecados que você diz assim, eu jamais faço uma coisa dessa na minha vida. E Deus sabe disso. E Deus, sabendo disso, por esse motivo, Ele nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho certo. Nós estudamos Tiago o ano passado, ainda lá no antigo local. A Bíblia diz, encorajem uns aos outros, e de modo nenhum que vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Nós somos chamados e recebemos ordem para nos envolvermos no discipulado mútuo, ajudando uns aos outros. Se você conhece alguém que se mostra espiritualmente inconstante, nesse exato momento, é sua responsabilidade, na verdade, procurar trazê-lo de volta à comunhão. Tiago, pastor de Jerusalém, diz, prezados irmãos, vê o que é que ele diz. Se vocês conhecem alguém que se desviou da verdade, ele diz isso lá em Tiago, não desiste dessa pessoa, faça tudo de volta e terão resgatado de uma vida preciosa da destruição, impedindo que se afaste de Deus. Um benefício relacionado, irmãos, à igreja local é que ela também, a igreja ela proporciona uma proteção espiritual. A igreja, irmãos, por mais que você ache ela defeituosa, não interessa o que você acha, ela é uma bênção. Olha, a arca de Noé, lá dentro, o negócio não era muito cheiroso não, viu, no dilúvio, porque tinha animal. E lá, eles faziam suas necessidades fisiológicas. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. A arca, por mais que ela tivesse um odor fétido, ela era o melhor lugar seguro para se estar. A igreja tem umas catingazinhas, irmãos. Mas ela é o melhor lugar para se estar. Vai sair para as águas do dilúvio, para tu ver o que é que te espera de bom. A Bíblia diz que é responsabilidade de nós, diante de Deus, cuidar uns dos outros. Satanás, ele ama, ele exulta, ele vibra em ver remidos afastados, desligados da vida do corpo, isolados da família de Deus e indiferentes com qualquer compromisso com a igreja local. Esses tais crentes estão indefesos e impotentes contra as estratégias do maligno e nem sabem disso. Irmãos, Deus, Ele traçou 5 propósitos para a vida do ser humano. Ele planejou a igreja para auxiliar os seres humanos nesses 5 grandes propósitos, que é na sua vida e na minha e na de qualquer um. E a igreja tem a função de auxiliar as pessoas para cumprir esses 5 propósitos.
Quais são os 5 propósitos que Deus criou para satisfazer as nossas necessidades? Primeiro, qual foi o grande propósito? Primeiro, um propósito para o qual viver. Tem pessoas que estão vivendo e não sabem nem pelo propósito que está vivendo. Ela pensa que viver é só para pagar a conta de luz e está comendo para não morrer de fome. Pelo amor de Deus, cara. Se um pagão pensa isso, beleza, ele é pagão. Agora tu, brother. Uma Bíblia em casa, meu irmão. Tem o Espírito Santo habitando dentro de ti, meu amor. Faça isso não. O primeiro grande propósito é esse. Para o qual eu vivo? Primeiro propósito, para o qual viver. Segundo, pessoas com quem viver. Esse é o segundo propósito. O terceiro é princípios pelos quais viver. A Bíblia nos oferece princípios que Deus já deixou bem claro e ordenado para viver. Quarto propósito, uma profissão para se sustentar. E o quinto propósito é força para seguir vivendo. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Não há lugar nenhum do mundo que você possa achar esses benefícios em um só lugar, a não ser na Igreja de Cristo. Esses 5 propósitos, vá lá fora e traga para mim isso aqui. Tem outro local que oferece auxílio para esses 5 propósitos que eu acabei de mencionar. Traga fora a Igreja de Cristo. Esses 5 propósitos que eu acabei de mencionar, me diga qualquer instituição humana na Terra que você trazer, que ela lhe auxilia nesses 5 grandes propósitos. Agora a igreja ela é um lugar que lhe auxilia nesses 5 propósitos. Tem lá nela. Em um só lugar. Os propósitos de Deus para a igreja também são idênticos a esses 5 propósitos que Ele tem para você. A igreja é a adoração. Ajuda a se concentrar em Deus. A igreja também é lugar de comunhão. Isso ajuda a fortalecer a fé. O ministério ajuda a descobrir os seus dons e talentos. E o evangelismo ajuda-o a cumprir sua missão. No mundo, não há nada que se compare à igreja. E para fechar essa noite, meu querido, sempre que uma criança nasce nesse mundo, por exemplo, meu sobrinho nasceu faz pouco tempo. Sempre que nasce uma criança nesse mundo, automaticamente, ao nascer, ela automaticamente passa a fazer parte da família universal. A família, ela faz parte de quê? De que raça? Dos macacos? Não. Ela faz parte da raça dos seres humanos, da família humana, né? Pronto. A criança nasceu. Imagina você olhando lá da lua e diz assim, não, isso daí não faz parte dos búfalos e nem dos camelos. Ele faz parte dessa família de seres humanos ali embaixo. Pronto. Então, meu sobrinho, ele nasceu. Quando ele nasceu, ele já nasceu e passou a fazer parte da família universal dos seres humanos. Só que essa criança também se torna membro de uma família específica. Não tem a família dos seres humanos? Ele nasceu dentro de uma família específica. E essa família específica, que é Júnior e Sara, e somos nós lá de casa, ela será nutrida, cuidada, e ela crescerá saudável. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meu querido, o mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Não muda. Quando alguém nasce de novo, quando você nasceu de novo, você automaticamente passou a fazer parte de uma família universal de Deus, que é chamada igreja. Mas também você precisa de se tornar membro de uma versão local da família de Deus. A diferença entre frequentar uma igreja e ser membro dela está no comprometimento. Os frequentadores de igreja são espectadores que ficam à parte. Os membros contribuem. Os frequentadores querem benefícios que a igreja propicia, sem participar das responsabilidades. São como casais que querem viver juntos sem o compromisso do casamento. Por que é tão importante o compromisso com a igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os irmãos e irmãs espirituais, e não somente na teoria. Deus quer que você ame pessoas. E deixa eu dizer uma coisa a vocês.
Deus não quer que você ame pessoas ideais, porque não existem pessoas ideais. Deus quer que você ame pessoas reais. E a realidade, meu querido, é que aqui é todo mundo troncho. A realidade aqui é que todos nós somos seres inacabados. Na testa da gente deveria estar assim: em construção, perdoe-me o transtorno. Todo mundo aqui está indo em construção, meu amigo. Você foi chamado, querido, não para passar a vida inteira procurando uma igreja perfeita. Sabe quando tu vai encontrar lá na glória? Porque aqui na terra tu não vai encontrar uma, brother. Porque nem tu é o que tu exige dos outros. Nem tu, brother, é o que tu exige que uma igreja, que eu quero fazer parte dessa igreja. Tu nem é, brother. Como é que tu exige o que tu não é, bicho? Isso é hipocrisia, meu irmão. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos. Sabe por quê? Porque teu pai, que é Deus, ele faz isso. Ele ama pecadores imperfeitos. No livro de Atos, os cristãos de Jerusalém eram específicos em seu compromisso uns com os outros. Eram dedicados à comunidade. A Bíblia diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e ao partir do pão e às orações. Hoje Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã, meu querido, não é apenas um compromisso com Cristo. Inclui um compromisso com os outros cristãos. Você se torna remido ao se comprometer com Cristo. Se comprometeu com Cristo e invocou, você se tornou remido. Mas se torna membro de uma igreja de Cristo ao se comprometer com um grupo específico de remidos. A primeira decisão de se comprometer com Cristo traz salvação. A segunda decisão de se comprometer com um grupo de cristãos que segue a Jesus traz comunhão. E eu prometo não passar mais de 3 minutos. Mas eu não posso encerrar minha fala sem dar o exemplo de Jesus. No João capítulo 13, que foi na noite que ele instituiu a Santa Ceia, ele fez um serviço que era só dos escravos. Instituiu a Santa Ceia, tirou a roupa, cingiu-se com a toalha e ele começou a lavar os pés dos discípulos, inclusive os pés de Judas, lavando os pés dos discípulos. Pegou uma bacia, pegou uma toalha, e Jesus, ele tem plena consciência de quem ele é. O Pai confiou tudo em suas mãos, e esse Deus glorioso, que habitava na glória celeste com o Pai, agora ele vai se ajoelhar diante de pecadores, com os pés cheios de poeira, cheios de grude, e na verdade ele começa a lavar os pés. Nenhum dos discípulos fez isso, mas é isso que Cristo fez. E é isso que Jesus está fazendo lá em João 13. E ele levanta e diz assim: olha, vocês me chamais Senhor e Mestre, e eu sou mesmo. Se vocês dizem que eu sou mestre, e eu sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem lavar os pés um dos outros. E aí ele tira suas vestes e, como um escravo, porque só quem fazia isso era escravo, ele se põe a lavar os pés dos discípulos. E aquilo é uma bela ilustração, quando ele está tirando a roupa dele ali para lavar os pés dos discípulos, é uma bela ilustração do que está escrito lá em Filipenses, que ele, sendo Deus, ele foi se esvaziando, foi se despindo. E no capítulo 2 de Filipenses diz que ele se despiu de sua glória, e ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo. E pensa em um momento, o que é que está acontecendo? Tanto em Filipenses quanto em João 13. Este amor de Jesus pelos seus irmãos, porque o amor cristão, ele se expressa, sabe de que maneira? De forma humilde, e ele se expressa por meio do serviço. É por isso que João, na primeira epístola, diz: irmão, não ame de palavra, ame de fato e de verdade. Amar de boca, meu querido, é muito fácil. Declarar amor é bastante tranquilo. A pergunta diante disso é: você costuma servir ou você fica igual os discípulos, esperando ser servido? Você está igual os 12 discípulos? Os 12 estavam lá. Quem serviu foi Jesus. Eles estavam esperando ser servidos. Você daqui na comunidade é daqueles que servem ou que espera que os outros venham servir você? Porque muitos remidos mantêm a postura que os discípulos manteram diante de Jesus. Como eu disse, está tudo preparado, tudo que é necessário ali.
E Jesus começa a lavar os pés de cada um deles. Mas não tem ninguém para dizer, não, Jesus, também vou te ajudar aqui, se apresentar para fazer aquilo. Sabe por quê? Porque aquilo era um trabalho tão humilhante que Pedro se escandalizou quando Jesus quis lavar. Não, meus pés lavam de maneira alguma, porque era um serviço baixo. Sabe por que Pedro se escandalizou? Porque Pedro estava dizendo, se fosse eu, não lavava não. Ele se escandalizou por isso, porque ele, se estivesse na postura de Jesus, no lugar, ele não faria. Ele disse assim, eu como líder, duvido eu fazer isso. Era um trabalho humilde demais para mim, eu não vou fazer isso. Você também é aqui assim? Esse trabalho é humilde demais aqui na igreja para mim. Eu posso fazer outras coisas, mas isso eu não quero fazer não. Nenhum dos discípulos naquela noite tomou a iniciativa. Antes, um ficou aguardando um ao outro para ver se o outro ia servi-lo. Até hoje, não mudou nada. Há muitos dentro da igreja com essa postura. Pessoas que estão na igreja querendo o tempo todo ser servidas, ser beneficiadas, o serviço dos outros, mas não se dispõem em nenhum momento para ajudar os irmãos, para servir uns aos outros, para compartilhar com os irmãos. Muitos escolhem, inclusive, a igreja que vai frequentar de acordo com o que aquela igreja vai oferecer a ele. Vê que postura consumista de drive-thru do McDonald's. Meu irmão, é lá fora, brother, aqui não. Deixa eu ver o que é que essa igreja tem para me oferecer. Brother, tu está no lugar errado. Eu disse a um irmão da igreja. Eu disse, olha, igreja é lugar de serviço. Se a pessoa entra na igreja para ser servida, igreja nenhuma do mundo vai prestar. Igreja é lugar de serviço. E pessoas hoje buscam a igreja para o que é que ela tem para oferecer para ele. O que é que essa igreja tem para me agradar? O que tem nessa igreja para me servir? Em vez de pensar o oposto. Como é que eu posso ser uma bênção nessa comunidade? Como é que eu posso ser usado pelo Senhor com meus dons e com meus talentos a fim de edificar os meus irmãos? Essa mentalidade de querer ser servido, ela está presente, infelizmente, dentro da igreja. Ela é fruto do orgulho. Então, cuidado. Não deixe esse tipo de orgulho invadir seu coração. Porque você foi chamado para imitar o Senhor da glória. Quando ele acabou de lavar os pés dos discípulos, sabe o que é que ele disse? Se eu, sendo o Senhor mestre, lavei os pés de vocês, vocês devem fazer o que eu fiz. Eu estou fazendo isso para dar exemplo a vocês. Meu querido, se o teu rei, se o teu grande rei, o rei da glória, agachou-se diante de pecadores imundos, a fim de servi-los, brother, não vem para cá com outra postura não, meu irmão. Porque isso é inadmissível. Que Deus abençoe a vida de vocês.